Com a proteção divina, declaro abertos os trabalhos desta tarde, agradecendo a presença dos senhores vereadores e dos munícipes que prestigiam o trabalho legislativo. Iniciando o nosso trabalho, solicito do vereador Neri Rafael Mangoni a leitura de um texto bíblico. Leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 7, versículos de 1 ao 6. Não pratiques o mal, e o mal não cairá sobre ti. Afasta-te da injustiça, e a injustiça se afastará de ti. Filho, não semeies o mal nos sulcos da injustiça, para não recolheres 7 vezes mais. Não peças ao Senhor um governo, nem ao rei um lugar de destaque. Não te justifiques diante de Deus, e não pretendas parecer sábio diante do rei. Não procures ser juiz, se não tens suficiente força para fazer frente às injustiças. Não vá acontecer que temas diante de um homem poderoso, e te exponhas a pecar contra a equidade. Palavras do Senhor. Em seguida, levo para a consideração do plenário a ata da sessão ordinária do dia 15 de outubro de 2012, que ficou à disposição dos senhores vereadores na secretaria para apreciação. Está em discussão a ata. Como não houve interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado a ata. Dando sequência, solicito do secretário designado a leitura da matéria escrita no expediente da presente sessão. Ofício número 37/2012, PMDB. Senhor presidente, tenho presente a finalidade de vir ante Vossa Excelência, em conformidade com o que dispõe o Estatuto do Partido e legislação eleitoral vigente, solicitar proibição de uso do plenário desse Poder Legislativo, assim como os equipamentos sonoros, urna de votação adotada nessa Casa, para a convenção do diretório nesse município, determinada pela Executiva Estadual do Partido, para ser realizada nos próximos dias 27 de outubro de 2012, sábado, às 13 horas até às 19 horas no citado dia. Restrito ao exposto, apresentamos o ensejo para reiterar votos de consideração e apreço. Assinou o presidente Ari Souza Fontinelli. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 102/2012, de iniciativa do vereador Gilson Pereira dos Santos, que autoriza o chefe do Poder Executivo a denominar de rua projetada a rua projetada de rua São Miguel Arcanjo, no bairro Jardim Itália, município de Telêmaco Borba, estado do Paraná. A iniciativa para o projeto encontra amparo no artigo 59 da Lei Orgânica. Por sua vez, a competência para a composição da matéria também encontra adequada, consoante regra prevista no artigo 26, inciso 12 da Lei Orgânica do município. Sendo assim, entendemos que o projeto em questão está apto a ser submetido ao plenário, não havendo qualquer óbice legal ou constitucional à sua apreciação. É o parecer, assinou a relatora Fátima Ribeiro, presidente Sérgio de Souza Bueno, vogal Neri Rafael Mangoni. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apareceram ao projeto de lei número 105/2012, iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 95, de 19 de setembro de 2012, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 120 mil. O valor se destina para atender às despesas com obrigações tributárias e contributivas referente ao PASEP. Não existe nenhum óbice sob o ponto de vista legal, de acordo com o que diz a Constituição, Lei Orgânica e outras leis que disciplinam o assunto. Assim, manifestamos-nos pela legalidade e pela aprovação a critério do plenário. É o parecer, assinou a relatora Fátima Ribeiro, presidente Sérgio de Souza Bueno, vogal Neri Rafael Mangoni. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apareceram o projeto de lei número 106/2012, iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 96, de 24 de setembro de 2012, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na importância de R$ 20 mil. O valor se destina para atender as despesas com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Não existe nenhum óbice sob o ponto de vista legal, de acordo com o que diz a Constituição, Lei Orgânica e outras leis que disciplinam o assunto. Assim, manifestamos-nos pela legalidade e pela aprovação a critério do plenário. É o parecer, assinou a relatora Fátima Ribeiro, presidente Sérgio de Souza Bueno, vogal Neri Rafael Mangoni. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, apareceram o projeto de lei número 106/2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 096,
de 24 de setembro de 2012, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na importância de R$20 mil. A mensagem que encaminhou o projeto em análise menciona que os créditos adicionais pretendidos visam atender as despesas com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Inicialmente, a título de esclarecimento, destaca-se que crédito especial, conforme o artigo 41, inciso 3, da Lei 4.320/64, é aquele destinado às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Com relação ao tema, o artigo 166, parágrafo 3º da Constituição Federal propõe: parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei, orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso: inciso 1. Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Vale relembrar que, para fazer frente à abertura do crédito referido, há necessidade da indicação de recursos disponíveis. Estes, conforme o artigo 43, inciso 3, podem ser provenientes de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias. Com base no exposto, pode-se verificar que os recursos indicados no projeto para a abertura do crédito especial, desde que não comprometidos, encontram-se dentro dos previstos na Lei 4.320/64. Sendo assim, salvo o melhor entendimento, desde que o projeto seja aprovado no final de outubro, com vistas a ser sancionado no início de novembro, não se vislumbram vícios que impeçam o seu prosseguimento. É o parecer, assinou o relator José Reinaldo, vogal Ezequiel Negócio Betim, presidente Renato Baiana. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, apareceram o projeto de lei número 107/2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 097, de 24 de setembro de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional especial na importância de R$ 25.147,87. A mensagem que encaminhou o projeto em análise menciona que os créditos adicionais pretendidos visam atender às despesas com a reforma do ginásio de esportes Heitor de Alencar Furtado. Inicialmente, a título de esclarecimento, destaca-se que crédito especial, conforme o artigo 41, inciso 3 da Lei 4.320/64, é aquele destinado às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Com relação ao tema, o artigo 166, parágrafo 3º da Constituição Federal propõe: parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso, inciso 1, sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Vale relembrar que, para fazer frente à abertura do referido crédito, há necessidade da indicação de recursos disponíveis. Esses, conforme o artigo 43, inciso 3, podem ser provenientes da anulação total ou parcial de dotações orçamentárias. Com base no exposto, pode verificar que os recursos indicados no projeto para abertura do crédito especial, desde que não comprometidos, encontram-se dentro dos previstos na Lei 4.320/64. No entanto, cabe destacar que o artigo 2º do projeto em análise menciona que, para a abertura dos créditos abertos, no artigo 1º, será utilizado como recurso o cancelamento parcial da dotação denominada de reserva de contingência. Ocorre que, conforme se verifica de acordo com a previsão existente no artigo 4º, inciso 4 da Lei Municipal número 1861/2012 da LOA, tal valor só pode ser utilizado como recurso para aberturas de créditos adicionais a partir do último bimestre do exercício financeiro. Sendo assim, salvo o melhor entendimento, não se vislumbram vícios que impeçam o prosseguimento do referido projeto e que, desde que o projeto seja aprovado no final de outubro, com vistas a ser sancionado no início de novembro, não se vislumbram vícios que impeçam o seu prosseguimento. É o parecer, assinou o relator José Reinaldo, presidente Renato Baiana, vogal Ezequiel Negócio Betim. Com licença. Indicação número 641/2012, de iniciativa do vereador Gilson Pereira dos Santos, que indica ao seu prefeito que seja construído no terreno em frente à Prefeitura Velha um posto de saúde com estrutura superior, podendo ainda a parte térrea ser usada como estacionamento, como é atualmente. Indicação número 642/643, de iniciativa do vereador Hélio César, que indica ao seu prefeito: primeira, extensão da rede de luz na rua TV Jatobá, no bairro Jardim Monte Carlo. Segunda, colocação de uma lixeira na rua Belo Horizonte, próximo ao campo do bairro Santa Rita. Terceira, recape asfáltico e uma lixeira próximo ao número 1246, na rua Argentina, no bairro Sucumi. Indicação número 645/647/2012, iniciativa da vereadora Fátima Ribeiro, que indica ao seu prefeito: primeira, reparo na rua Guaporé, com patrulhamento e cascalhamento, que seja feito um serviço emergencial até que a prefeitura tenha condição de fazer pavimento definitivo no bairro Área 7, reiterando os termos da indicação número 402/2012. Segunda, lama asfáltica sobre o calçamento da rua Congada, no bairro Vila Esperança, reiterando os termos da indicação número 496/2012. Terceira, melhorias da sinalização, construindo uma rotatória nas confluências das ruas
Marechal Deodoro da Fonseca, Rua Alameda Washington Luiz, no bairro Alto das Oliveiras. Indicação número 648 a 649, iniciativa do vereador Mário César, que indica ao seu prefeito. Primeira, estudo para a instalação de um semáforo na confluência das ruas Cacildo Batista Pelau e Leomar Meira Xavier, no bairro Centro. Segunda, aplicação de lama asfáltica na rua Capelinha, no bairro Parque Limeira, área 2. Indicação número 650 a 654, iniciativa do vereador Neri Rafael Mangoni, que indica o seu prefeito. Primeira, limpeza e capina na rua Professor Martini Franco, no bairro Jardim Alegre. Segunda, implantação de meio-fio na rua Santiago, próxima à rua Santa Maria, na área 1. Terceira, colocação de iluminação pública na rua Novo Horizonte, na Vila Rural. Quarta, colocação de 2 redutores de velocidade na rua Sete Quedas, sendo um em frente à casa número 135 e outro em frente à casa número 322, no bairro Água Verde. Quinta, instalação de 2 redutores de velocidade, implantação de placa avisando que a velocidade permitida para o local é de 30 km por hora na rua João Siqueira Filho, no perímetro entre as ruas Peru e Rua Venezuela, no bairro Siqueira. Requerimento número 086/2012, iniciativa do vereador Hélio César, que requer o seu prefeito que informa essa Casa de Leis. Para quando está prevista a votação para eleger a diretoria do Grebserv? De acordo com o estatuto, quando deve se apresentar a inscrição dos interessados a concorrer à diretoria do Grebserv? Por favor, enviar cópia do estatuto. Requerimento número 087/2012, iniciativa do vereador Hélio César, que requer o seu prefeito as seguintes informações. Existe previsão para o calçamento poliédrico na rua Acesita, no bairro Área 4. Requerimento número 088/2012, iniciativa do vereador Hélio César, que requer o seu prefeito que informa essa Casa de Leis no prazo que a lei lhe confere. A seguinte informação. Existe previsão para a colocação de um redutor de velocidade tipo lombada na rua Euclides Bonifácio Londres, em frente ao número 1570, no bairro Sem Casas, próximo ao açougue Nossa Senhora Aparecida. Requerimento número 089/2012, iniciativa do vereador Hélio César, que requer o seu prefeito que informa essa Casa de Leis no prazo que a lei lhe confere as seguintes informações. Existe previsão para fazer recap na Rua das Pedras, no bairro São Francisco? É só, senhor presidente. Os projetos de lei 102, 106 e 107/2012 serão encaminhados para a ordem do dia da próxima sessão para discussão e votação em primeiro turno. O projeto de lei 105/2012 aguardará parecer da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos setores competentes. Nada mais constando, solicito do primeiro secretário a leitura dos requerimentos apresentados para a deliberação do plenário. Item 20 da pauta, requerimento número 086/2012. Está em discussão o requerimento. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado o requerimento 086/2012. Item 21, requerimento número 08687/2012. Está em discussão o requerimento. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado o requerimento 087/2012. Item 22, requerimento número 088/2012. Está em discussão o requerimento. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado o requerimento 088/2012. Item 23, requerimento número 089/2012. Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado o requerimento 089/2012. É o que temos de requerimento na presente pauta. Não havendo requerimento, mais requerimento para a deliberação do plenário, solicito do primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores para o uso da palavra livre por 8 minutos. Faz uso da palavra o vereador Renato Baena. Já assinou? Não assinei? Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por estarmos frente, mais uma vez, nesta Casa de Leis. E agradecendo a Deus, quero agradecer aos vereadores presentes nesta tarde, aqueles que estão presentes hoje aqui, a Ari Fontinelli, presidente, a família do Jairo Alberec, a família do Gibson,
repórter, imprensa escrita e falada, e todo aquele que hoje nos ouve em seus lares através desta Casa de Leis. Eu gostaria de falar, que hoje eu venho falar pouca coisa. Vou falar sobre o estar aqui em Telemaco Borba, que hoje o estar voltou a funcionar através do Conselho Municipal de Trânsito de Telemaco Borba e também à frente do estar que se encontra o sargento que está trabalhando para que possa a Telemaco Borba ter um melhor equilíbrio, que esse tempo que ficou abandonado foi crítico. Então não é só ele, também toda a equipe da Secretaria de Obra que está junto, o Álvaro, o Hélio, então que ajude a fazer um bom equilíbrio para que o próximo prefeito encontre o estar em andamento, em equilíbrio, porque ele é a parte da segurança de nossa Telemaco Borba. Eu queria também falar sobre a Polícia Militar, a Polícia Civil e o bombeiro, em especial, que o bombeiro dá seu sangue para que os problemas sejam sanados aqui em Telemaco Borba. Na segunda-feira próxima passada, eu mesmo tive problema, lá no sítio queimaram alguns alqueires de pinos, que é um prejuízo violento. Então, o foco é aqueles que fumam, jogam seu cigarro em qualquer lugar, aquilo é um problema, é uma calamidade. Eu estou fazendo um apelo, não só hoje nesta Casa de Leis, mas toda a comunidade, toda Telemaco Borba, toda a região circunvizinha e todo o Paraná, porque não o Brasil e o mundo inteiro. Não jogue seu cigarro em qualquer lugar, porque causa problemas e calamidade. O prejuízo não é para aquele que fuma, o prejuízo é para aquele que nunca fumou, porque ele deixou de viver para plantar alguma coisa, para que a sua família, alguém tenha o futuro na mão. O prejuízo que eu tive foi violento, sim, na segunda próxima passada. Um sítio ali na ponte varreu de ponta a ponta. Então o prejuízo é muito grande para aquele que fuma, porque aquele que fuma joga e não é nada. Mas para a gente que lutou 20 anos para cortar uma madeira, chega na hora de cortar, nem para carvão não serve. Então o que eu quero dizer, toda a Telemaco Borba, toda a Clabin, todos aqueles que têm aí, o próprio Gibson mesmo, a família Gibson, eles plantam a vida inteira. Olha, então eu agradeço ao Corpo de Bombeiro, senão a turma do Adeli ali também ia passar o fogo no eucalipto, ia perder. Então, de coração, eu agradeço o Corpo de Bombeiro por sanar o meu problema e o problema de nossa comunidade ali no município entre Tibagi e Telemaco Borba. Aos bombeiros, parabéns e pelo seu trabalho. E esta Casa de Leis pode ter certeza, enquanto eu ainda for vereador até o final do ano, eu vou ter o prazer de dar amparo a ele até o dia 1º de janeiro. A todos uma boa noite e parabéns ao Corpo de Bombeiros. Faz uso da palavra o vereador José Reinaldo. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, senhora vereadora Fátima Ribeiro. Quero saudar aqueles que nos honram com suas presenças e também aqueles que, porventura, nos ouvem pelas ondas da rádio ou pela internet. Eu, aos moldes do vereador Renato, quero usar rapidamente a tribuna para lamentar, enfim, lamentar a forma melancólica com que o nosso prefeito Eros vem conduzindo esse final de mandato. Então, eu já denunciei aqui dessa tribuna o trem de alegria que foi instalado na nossa prefeitura no período que antecedeu as eleições, né, com vários cargos comissionados que tiveram seus salários aumentados, tiveram, né, suas promoções, e agora começa a pipocar as histórias, né, do submundo e de como é que isso aconteceu. Por exemplo, foi feito um loteamento das secretarias, né? Então se reuniram seus comissionados, então a secretaria tal vai trabalhar para o vereador fulano de tal. E aí fica muito claro, fica evidente que aquelas promoções todas eram para que os comissionados doassem parte, né, dos subsídios recebidos da prefeitura para as campanhas eleitorais. Isso fica muito claro porque agora, né, os próprios servidores, né, estão tendo seus vencimentos achatados e começam a contar as histórias todas. E fica evidente, né, que realmente o que aconteceu foi isso. Foi de súbito, né, vários servidores, né, ganharam promoções. A impressão que está é que houve uma melhora
fenomenal, estupenda, né, na qualidade do serviço público nesse período, principalmente nos 3 meses anteriores à eleição. Se bem que não valeu de muita coisa, né? Sem contar a caça às bruxas, né, que o nosso prefeito fez. Fica à vontade, senhor vereador. Olha, nobre vereador, eu estaria bem contente sim se eu tivesse uma força da prefeitura. Pode ter certeza, faltou 12 votos, mas não foi eles que me deram não, então eu poderia ter toda certeza. Se eu tivesse uma forcinha, algum secretário, alguém me desse uma força, pode ter certeza que eu estaria novamente como vereador nesta Casa de Leis. Então pode ter certeza, não tive apoio não. Infelizmente o senhor não foi um dos contemplados pelas benesses. Infelizmente, porque o senhor até que eu tenho muito respeito e acho que o senhor tem trazido o seu mandato até agora com muita coerência. Mas o último desatino do nosso alcaide foi hoje à tarde. Então, de conhecimento de todos vocês, que existe uma política da Secretaria de Educação que é de trazer para a Casa da Cultura as nossas crianças, é de transformar aquela Casa da Cultura num palco, né, num palco de formação, né, de plateia, até porque a gente sabe que a nossa população às vezes não tem um bom comportamento diante de uma apresentação artística. Com esse intuito, né, do período em que eu passei pela Secretaria de Educação e depois a professora Cláudia com sua equipe, manteve os musicais. Esses musicais, todo final do ano, as crianças passam o ano inteiro ensaiando e ao final do ano apresentam os musicais e todas as crianças da rede municipal, tanto do primeiro ao 5º ano quanto dos ICMEIs, vêm até a Casa da Cultura para assistir. E o tema deste ano é o circo. Para espanto de todos, o nosso prefeito mandou um recado que a professora Mariane Prestes de Miranda, que há 20 anos dedica a sua vida a trabalhar com as crianças nos diversos corais, estava proibida de apresentar o início, né, do musical. E aí houve uma celeuma toda, e uma revolta dos professores, revolta de todo mundo. Mas eu fico aqui imaginando, por que não falou isso há uma semana atrás? Por que mandou o secretário levar o recado agora, faltando meia hora para começar o espetáculo? As crianças todas lá perfiladas, tudo pronto, e aí chega a notícia de que a professora Mariane estava proibida de usar da palavra para fazer a apresentação, né, do musical. Será que porque ela foi candidata a vereadora e não apoiou o prefeito? A professora Mariana é uma professora efetiva da rede municipal, ela tem capacidade, tem competência, ela não está lá de favor, ela está lá, diferentemente de muitos comissionados que tem nas prefeituras que estão de favor, porque são um bando de lambibotas, não só do prefeito Eros, mas de qualquer prefeito que passe pela prefeitura. A professora Mariana está lá por competência, por capacidade. Então eu fiquei muito chateado, até inclusive na hora me ligaram, mas eu achei melhor deixar passar e usar da tribuna para fazer esse desabafo e mostrar para a nossa comunidade como é que as coisas funcionam. E o pior de tudo, que depois que o prefeito foi embora, ele escalou 2 lambibotas para ficarem lá o tempo inteiro sondando para ver o que ia acontecer. Isso que é pior. Deslocar 2 servidores comissionados com salários altíssimos para ficar lá cuidando para ver se as professorinhas não iam fazer nenhum ato subversivo contra a administração. Gente, pelo amor de Deus, isso não é coisa que se faça. Né, um mandato que teve uma série de avanços, um mandato que eu pessoalmente contribuí para que ele fosse um bom mandato, né, muitas pessoas contribuíram, agora fazer um negócio desse no final, no apagar das luzes, então fica uma situação extremamente desgastante, dá a impressão que o apego ao poder está acima de tudo. Gente, o poder passa, isso aqui passa, mas as pessoas ficam. A gente precisa ter consciência do nosso papel, a gente precisa saber que nós estaremos aí, os mandatos passam, os cargos passam, mas a gente continua aqui na cidade, a gente continua aqui se esbarrando a todo momento. Então esse tipo de coisa só mancha, esse tipo de coisa só faz com que, como eu disse no início, o término do mandato seja melancólico. Um mandato que poderia terminar, né, glamuroso, poderia terminar com um alto astral, um mandato para cima, mas esse apego desmedido ao poder faz com que essas coisas aconteçam. Quero então aqui deixar registrado, inclusive gostaria que fosse registrado em ata esse meu desabafo, até porque, como eu disse na penúltima sessão, o meu mandato vai até 31 de dezembro, e até 31 de dezembro eu vou exercê-lo com plenitude. Muito obrigado, boa noite. Faz uso da palavra o vereador Neri Rafael Mangoni. Pela ordem, só um minutinho, vereador. Eu gostaria, então, de pedir à Secretaria de Administração que registre em ata, então,
a fala do vereador José Reinaldo. Obrigado. Fique à vontade, vereador. Agradeço a Deus, quero cumprimentar o excelentíssimo presidente, os nobres colegas, a comunidade toda que nos acompanha nesta Casa de Leis, a comunidade que nos ouve. Quero começar registrando mais um evento na nossa comunidade, desses esportes alternativos que faltam o apoio e sobrevivem pela força dos seus praticantes. Eu chamo de esportes alternativos porque não são os esportes populares que comumente a comunidade e uma secretaria de esportes investe, né? E quero ressaltar aqui a importância desses esportes alternativos, tendo em vista que a minha luta pela criação da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, muito embora sendo de competência do Executivo, tem sido uma luta minha e não consegui efetivar, embora o projeto esteja pronto, o modelo, a proposta, porque nós temos um Fundo Municipal de Esportes que precisa funcionar. E esse Fundo Municipal de Esportes, que foi criado como proposta da vereadora Fátima em 2005, 2006, nunca funcionou por falta exclusiva da regulamentação do Conselho Municipal de Esporte. Um conselho que foi decretado para os 3 secretários que passaram após a criação desta lei. E evidentemente que precisamos do Fundo Municipal de Esporte, a sua funcionalidade, a sua gerência, através do Conselho, para que possamos, então, criar a lei que empenhe valores para o Fundo Municipal de Esporte e que aí, legalmente, nós possamos aplicar nesses esportes alternativos. Porque que esporte tem mais valor do que aquele que leva o lazer para a população? E todas as etapas da terra, seja arrancadão, seja aí etapas da velocidade, lá no antigo ou no futuro complexo esportivo, o sonho de Telemaco Borba, até do parque referencial, com o cardápio das várias modalidades esportivas e alternativas, fica claro e fica evidente a cada movimentação, a promoção desta natureza. E a nossa comunidade carente de lazer, às vezes esbarra na inviabilidade de organização desses eventos que só acontecem por justamente abnegação, dedicação, coragem desses praticantes que carregam na sua bagagem, na sua experiência, mas acima de tudo, na sua coragem, a realização desses eventos. Então, quero parabenizar os organizadores, que têm aí como ícones o Luizinho, o Amauri, e que outros eventos, e que, quiçá, na próxima gestão nós possamos estar viabilizando a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte para esses esportes alternativos serem melhor assistidos, né, e melhor viabilizados. Também, não obstante as celeumas que acontecem no nosso município, vamos decidir ainda. Quero registrar aí, hoje começou a implantação do STAR, ou a Zona Verde, né, na nossa cidade. E quero aqui parabenizar de pronto a divisão de trânsito, através do sargento Hélio e a sua equipe, pela coragem de implantar um sistema totalmente inovador. Porque é preciso ter coragem, muitas vezes, para criar e lançar e sustentar uma posição que muitas vezes, mas aonde que aconteceu esse sistema? Aonde que deu certo? E talvez seja inédito em Telemaco Borba. Mas nós temos pessoas capacitadas, temos uma população, temos agentes políticos para fiscalizar e acompanhar, para que dê certo prioritariamente no nosso município. E dando certo no nosso município, por que não podemos fazer extensão aos demais municípios do estado e também servir de modelo ao próprio país? Temos outros exemplos no nosso município e podemos continuar acreditando nas pessoas esse tipo de projeto. Quero aqui esclarecer a nossa comunidade e aos usuários, que nós também seremos usuários, evidentemente, do STAR, dessa zona verde de estacionamento, que o sistema inédito é muito prático. Os usuários vão até os agentes de trânsito,
aonde está licenciado esse estacionamento, ou então ali na rodoviária, na divisão de trânsito, para adquirir créditos de estacionamento. Esses créditos de estacionamento serão registrados o proprietário e a placa do veículo, o modelo e a placa do veículo. Aí, eu vou dar um exemplo, se eu for lá e comprar R$20 de crédito, eu posso chegar na avenida, estacionar meu carro, sair e ir no banco. O agente de trânsito passa, levanta através do sistema de soft, se a placa tem crédito, e desconta 50 centavos a cada meia hora. Se na segunda meia hora eu não retornei, desconta mais 50 centavos. Na terceira meia hora eu não retornei, desconta. Até a quarta meia hora, quer dizer, 2 horas eu posso ficar estacionado e estarei então sendo debitado nos meus créditos da minha conta, da placa do meu carro. E é interessante isso, porque a compra, como já falei, através dos agentes ali na divisão de trânsito, talvez isso ainda possa ser aprimorado. E nesta primeira semana, então, hoje, a partir de hoje, estará sendo feito um trabalho de educação. Além desse trabalho de educação, a partir da próxima segunda-feira, está sendo creditado aquelas pessoas que não compraram o seu crédito para o seu carro, para o seu estacionamento, está recebendo um aviso, tendo uma tolerância de 5 dias. Vale lembrar que todo o dinheiro recolhido desses estacionamentos, bem como também as multas, vão tudo para o Fundo Municipal de Trânsito, e nós temos como fiscalizar todo o processo, e o próprio usuário pode acompanhar os seus créditos, quando foi dado baixa, quando não, através do site da Prefeitura, lá no link que diz Estar BR. Então entra no site da Prefeitura, no link Estar BR, essa informação que eu tenho, e lá você vai através, eu não sei se você vai pedir alguns dados, seu CNPJ, o modelo do carro, a placa do seu carro, e você vai ter acesso aos seus créditos que ainda você tem para ser usado. Então, quero desejar aqui que nós possamos ser colaboradores, muito embora fiscalizadores deste processo, e estaremos também buscando aprofundar os nossos conhecimentos nesse sentido, porque este processo requer, além do conhecimento dos coordenadores, dos agentes políticos fiscalizadores, requer também um conhecimento da própria população. Pois não, vereador? Só a título de esclarecimento, já que o senhor está se dispondo a fazê-lo, quantos agentes nós temos para a venda dos bilhetes e quantos agentes nós teremos para a fiscalização da... Eu não tenho precisadamente aqui um número para lhe fornecer, mas a gente estará buscando, inclusive, até porque também existe até uma preocupação, e antes que isso venha como reclamação, os próprios agentes têm ali também as suas preocupações enquanto agentes de trânsito, quais são reais funções deles ou não, né? E é uma questão, é um problema que vamos ter que enfrentar, e esse afrontamento tem que ser feito, mas o importante é que nós busquemos ajudar a esse sistema funcionar, porque isso vai bem de encontro, inclusive, às nossas competências e ao bem da nossa população. Só para concluir, senhor presidente... O vereador sai de uma partezinha? Senhor presidente. Só um espaçozinho importante. Pois não. Tem uma parte, nobre vereador, que é de suma importância. Vamos supor, uma família tem 2, 3 carros, uma moto, esse credenciamento que você tem que ser um credenciamento familiar, que abrange todo o espaço. Já pensou, uma moto, um carro, você tem um problema? Muitas vezes você pega a moto e você não tem o credenciamento. E daí? Então tem que ser um credenciamento familiar. Quando registra os dados, tem que ser o credenciamento daquela família que tem lá 4, 5 carros, 2 carros, 1 carro, 3, tem que credenciar ele um todo, não uma só peça. É isso que eu gostaria que o nobre vereador craveasse lá. Com certeza, até porque o veículo vai ser identificado pela placa, prioritariamente pela placa, né? Então, que fosse familiar, que cada um que registrasse, então, seria um todo. Se você tiver 2 carros na tua casa, cada vez que for pedir o cadastro da licença, que seja para os carros familiar, que abrange onde reside aquela pessoa. Tem que ser assim, senão não vai funcionar. Não vai. Com certeza tem que credenciar o veículo que ele vai utilizar. Se ele não vier
com o veículo para o estacionamento regulamentado, não creio que seja necessário pegar créditos para esse veículo. Sim, porque muitas vezes sai dali e vai dali já não tem o credenciamento. Vamos analisar a sua proposição, senhor vereador. Só quero registrar aqui que na última semana estive acompanhando a questão dos catadores de lixo e a cooperativa, a usina de reciclagem, e agora com a implantação do novo barracão da compostagem dos lixos orgânicos, e eu quero me aprofundar mais nesse assunto mais para frente, mas quero registrar aqui que se busca uma solução. Em primeiro lugar, que a cooperativa ela tem uma dívida junto aos impostos e encargos da entidade, e a proposta foi buscar aí, junto à Clabin, a doação de uma quantidade de aparas de papel para eles suprirem. Uma vez regulamentado a cooperativa, ela estaria também legalmente constituída para receber e prestar serviços à prefeitura e até receber mais pessoas ali associadas a essa entidade. Por enquanto é só, senhor presidente. Muito obrigado. Faz uso da palavra o vereador Ezequiel Ligoski Betim. Senhor presidente, nobres colegas, vereadora Fátima, senhoras e senhores que estão nos assistindo, boa tarde a todos. Hoje quero fazer uma crítica aqui, quero dizer aos nobres colegas a respeito do artigo 214 da nossa lei orgânica, né, que dá direito às pessoas portadoras de deficiência e também a pessoa idosa e os aposentados ao transporte do nosso município. Pois bem, os aposentados, eles têm a carteirinha, né? Eles podem ir e vir, né, quando assim for necessário. E temos as pessoas portadoras de deficiência, que eles utilizam um cartãozinho, né, que dá direito somente a 2 passagens, né, ao dia. Então, senhores, vejam bem. Digamos que essa pessoa trabalha, né, sai de manhã de sua casa, gastou uma passagem. Se ele tem que almoçar em sua casa e voltar, já foi o direito dele ali, né? E aí, para voltar para casa? E se essa pessoa precisa, por exemplo, ir no médico de manhã, né, volta para casa. Se essa pessoa vai fazer um curso, ele vai ter que utilizar novamente o meio de transporte. Então, pessoal, eu acredito de que tem que ser mudado, né, e dado o direito que essas pessoas merecem. Porque se existe esse transporte e essa pessoa tem esse direito, eu acredito que não está aqui o direito total, está um meio direito, né? E eu acho que aqui não tem que haver um meio termo, é ou não é. Então, pessoal, vamos, aqui está cobrando, né, para que o executivo tome conta disso daí, e que venham realmente atender esse pessoal como eles merecem. Porque já tem um problema, né, que é a deficiência. Estão aí se esforçando, querendo trabalhar, né, se qualificar para o mercado de trabalho. Mas isso daqui está impedindo a eles que se desenvolvam, né. É como aquele conceito bem antigo, né. Muitas vezes nasce uma criança com deficiência e os pais super protegem essa criança.
né? Muitas vezes até não manda para a escola porque tem dó dessa criança, né? Muitas vezes impede o desenvolvimento dessa criança por ter uma deficiência física. Então, esse conceito está errado, né? Logicamente, não é todas as famílias, mas alguns pais, né, ainda pensam assim, né? E nós temos que pensar diferente. Tem que dar condições para que essas pessoas, né, se desenvolvam, né? Já desde criança, para quando tem esses 18 anos, esteja preparado, né, para o mercado de trabalho, que é uma dificuldade, né, imensa para essas pessoas conseguir um emprego. Mas nós temos que aqui fazer a nossa parte, estar cobrando para que isso venha realmente a funcionar. E começa aqui pelo meio de transportes. Se esse meio de transporte não funciona como deve ser, aí o que está acontecendo? Está impedindo essa pessoa, né, de realizar seu sonho, que é estudar, se qualificar e trabalhar. Seria isso. E só assim, e saiu agora a portaria de uma lei federal, não sei se é o ISO 9.614 ou 616, que toda o hospital, ou clínica, ou maternidade, que nascer um deficiente físico, qualquer parte do corpo, ou deficiente físico no geral, tem que ser cadastrado frente ao Ministério da Saúde e ao APAI. Então, a assistente social do município responsável pelo tratamento dessa pessoa que sai do hospital desde o primeiro dia de maternidade para a escola, para a maternidade, para um apoio, para a aposentadoria. Então, nobre vereador, eu acho que ainda daria tempo do senhor entrar com um projeto de lei e que entrasse dentro do Telemaco Borba, pedindo apoio do Conselho Federal na área que o senhor falou, que é o direito do deficiente físico no geral. Sim, nobre colega Renatinho, foi em 2009, né, eu fiz aqui um projeto de lei, né, que esse projeto de lei ele ia garantir mais direito a essas pessoas, que seria o Conselho Municipal do Direito das Pessoas Portadoras de Deficiência. E nós vemos também uma lei federal, eu acredito que pode sim ser mudado o dia que a gente tiver realmente um deputado federal, pelo menos um, que esteja com espinho na pele, porque parece que aqueles que estão lá não tem o espinho na pele, né? Mas deputado do nosso município, né? Com certeza. Agora o que eu quero dizer é o seguinte, vereador Renato, é sobre uma lei, por exemplo, que dá o direito à pessoa com deficiência, qualquer tipo de deficiência, né? Quando essa pessoa não pode trabalhar, o que é? Um salário mínimo. Né? Só que esse direito, ele vai e fica um meio direito. Por quê? Quando o pai ultrapassa R$2 além da renda per capita, o que acontece? Essa pessoa não pode receber nada, né? Além do município, do estado, não dá condições para essa pessoa se desenvolver, ainda tiram esse direito ainda dessa pessoa. Quantas vezes, né, já aconteceu durante o meu mandato, né, de chegar um deficiente físico e sair lágrima do olho e pedindo, vereador, me ajude, eu preciso receber um salário por mês, eu estou comendo o suor do meu pai, e eu não acho justo isso. Simplesmente por R$2 tira esse direito dessa pessoa. Então nós temos que ter um dia um deputado federal, pelo menos um, né, que lembre que existem essas pessoas em nosso país e que ali mude essa lei, que essa lei, na verdade, ela não ajuda em nada, mas sim atrapalha muitas famílias. Obrigado, senhor presidente. Faz uso da palavra o vereador Gil Santos. Boa tarde, senhor presidente, nobre vereadora, senhores pares, povo de modo geral, quero saudar a todos, sem distinção. Bem, senhoras e senhores, o que me chama a atenção nessa tribuna
é com relação a esse STAR, que a partir de agora vai vigorar. Na minha concepção, a leitura que eu faço, que realmente é interessante, senhoras e senhores, que os lojistas do comércio local, eles procuram um estacionamento mensal para que não tire a vaga daquele que, às vezes, procura estacionar, requer de um banco, requer de uma outra necessidade e não tem estacionamento para todo mundo. Então, para que os lojistas tomem consciência e dê essa oportunidade para, principalmente, aquele pessoal que vem de fora, porque, infelizmente, todo mundo quer deixar o carro mais próximo de si e não tem lugar para todo mundo. Inclusive, nas horas de pico, seria interessante o povo se sensibilizar e não pensar só no seu umbiguinho, pensar que outros também, às vezes um aposentado, às vezes um caso especial, precisa de uma vaga nesse estacionamento que vai entrar em vigor. Infelizmente, não haverá vaga disponível para todo mundo. Naturalmente, seria interessante o STAR tomar conta de todas as vias, as ruas mais próximas do centro. Não só Horácio Clabim, inclusive na Avenida Paraná, Joaquim Batista Ribeiro, porque não foi projetado, então não tem lugar para todo mundo. Aí tem pessoas que estacionam o carro, esquece, e deixa lá 2, 3, 4 horas, enfim. Seria interessante fazer uma reflexão nesse novo empreendimento para o município que vem desacatar o desabafo de muita gente, que quando tinha Zona Verde, muita gente se reclamava. Enfim, está aí entrando o estádio novo, muita gente vai voltar a reclamar, não tem como agradar todo mundo, e a gente vai ouvir muita conversa fiada, a gente vai tolerar muita gente aí fora, e a gente não tem nada a ver com isso. Então, se prepare, senhores vereadores, porque isso a gente vai carregar esse fardo aí. Então, já que está aí, vamos fazer uma reflexão, vamos colocar da melhor forma possível. O que me chama a atenção é a situação da Mariane. Pois bem, Mariane, você saiba que eu quero ser solidário com a sua situação. Você saiba, Mariane, que o papel que você fez há 20 anos atrás não é agora que vai para o ralo. Eu tenho convicção que o teu serviço vai permanecer. Você está de parabéns. Você é a única que faz esse trabalho aqui para Telemaco Borba. O seu papel é louvável. Somos solidários, sim. Estamos à disposição, Mariane. O que me chama a atenção nessa tribuna, senhoras e senhores, é uma indicação que eu estou colocando aqui na Marinha. Tem um campo lá, eu estou colocando uma indicação para que se façam, para que se revitalize aquele campo, coloque-se luminária, coloque sintético, coloque sanitário, coloque segurança, para que aquele povo ali tenha uma área de lazer. Nós estamos faltando entendimento e Telemaco Borba não tem. Então, estamos entrando com indicação a partir dessa semana, para que se faça um levantamento e aproveite aquele campo lá, que o mato está tomando conta, e a não ser o mato, para variar, tem bichos, e daí não tem com onde brincar. Eu coloquei essa semana uma indicação com relação a DVOSP, tem um terreno público que serve como estacionamento. Estou pedindo para o prefeito faça um orçamento e coloque um posto de saúde com 2, 3 andares em cima e permaneça o estacionamento embaixo para servir a Secretaria de Saúde. Inclusive, o postinho vai servir também os próprios funcionários públicos que têm estacionamento como mão na roda. Então, estamos indicando esse postinho, se possível, colocar no orçamento posterior, que a partir de 2013 o futuro prefeito tome conhecimento e veja a necessidade de colocar um postinho na Macopa para atender toda aquela região. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo prestígio, obrigado, senhor presidente. Faz uso da palavra o vereador Hélio César. Boa tarde, senhor presidente, companheiros vereadores, nosso secretário Gilberto Trama, que se faz presença com toda a sua equipe, o secretário de Obras Álvaro Queiroz, presidente do PMDB Ari Fontinelli. Quero cumprimentar também a nossa imprensa local, que faz um trabalho, que leva um trabalho com responsabilidade para os nossos ouvintes de Telemaco Borba, Jefferson Abreu, Joaquim Batezati, Vinícius, que se fazem presente. Parabéns a vocês. Quero cumprimentar a nossa comunidade também, que nos ouve, que se faz presente aqui hoje. Bom, primeiramente, quero ser solidário ao vereador José Reinaldo, quando ele coloca a respeito, senhores, em matérias de
E o nosso prefeito, vou dizer bem a verdade, tem influenciado bastante a secretaria para estar trabalhando para vereadores, candidato a vereadores. Candidato a vereadores. Quero falar com certeza que eu lutei por uma rua há quase um ano. Essa rua teve uma reunião e uma semana depois, 2 semanas, começaram a ser calçado. Parabéns. Mas eu acredito que não é por aí que faz política. Isso aí é politicagem. Deveria ter atendido todos os vereadores, mas foi escolhido um do outro para trabalhar em cima deles. Mas fazer o quê, né? Eu acho que a nossa comunidade tem que ficar atenta a tudo isso aí. Quero aproveitar o nosso secretário Álvaro Queiroz, que se faz presente. Eu quero, senhores, é a 3ª vez que eu estou entrando com requerimento, solicitando uma lombada, aproveitar que o Álvaro está aí. O Álvaro, leve com carinho. Hoje é a 3ª vez, senhores. E eu estava sábado na Avenida Euclides Bonifácio Londres, em frente ao número 1570, onde eu já estou pedindo a lombada pela 2ª vez. Saiu uma criança de um lado da rua, 3 crianças, de 4, 5 anos, ela passou correndo tudo, Álvaro. Senhores, o meu coração, bem a verdade, bateu a 1000 por hora. E a gente tem o pedido. Deus que livre e guarde, se o carro tivesse pegado essa criança, por Deus, veio o carro, uma pessoa bem consciente, que eu não sei quem é, por eu falar o nome dele aqui. Ele veio bem devagar. Em seguida, senhores, veio outro a 100 por hora, mais ou menos. Na Euclides Bonifácio Londres, 1570. Senhor presidente, gostaria que deixasse registrado nessa casa. Nós não podemos esperar acontecer o pior. Permita uma parte, nobre companheiro. Toda, vereador. Quero dizer ao senhor vereador que esse negócio de lombada, eu fui um vereador chamado vereador de lombada. Muito difícil fazer. Porque, olha o que eu pedi, e foi dezenas de lombada. Muito pouco foi atendido. Quase nada. Você lembra muito bem da lombada ali perto do Furtadão, que eu pedi, todos os vereadores pediram, morreu um senhor ali, por isso até hoje não interessaram a fazer. Eu acredito que agora, vereador, o nosso prefeito jamais vai fazer. Pedimos a Deus que o novo prefeito venha escutar os vereadores, nem que não fosse da base dele. Nós somos cidadãos igual aos outros. Preferimos ter respeito e dignidade dos vereadores que trabalham nessa casa. Peço a Deus que o novo prefeito escute a voz do povo, não só a voz do vereador. Muito obrigado. Obrigado, vereador Teixeirinha. Também quero falar que fiz vários pedidos. Talvez várias que eu pedi, não saiu todas, mas algumas saiu. Então agradeço já, Álvaro, você, a comissão de trânsito lá, e olhe com carinho, Álvaro, para nós. Lá precisa com urgência. Senhores, também quero aqui falar sobre o aterro sanitário. Ali é uma ordem do Ministério Público, já vinha se arrastando mais ou menos 2 anos, mais ou menos. É uma lei, a gente sabe, mas eu quero comentar aqui, senhores, da forma que foi colocado. Chegarem com polícia, os trabalhadores, pessoas que já estavam há 20 anos ali, 15 anos, 30 anos ali, chegarem com polícia e não deixaram as pessoas entrar. Eu acho que no mínimo, senhores vereadores, no mínimo teria que dar um tempo para aquele pessoal, avisar no mínimo, falar, os senhores têm 20 dias para sair daqui, 1 mês, 2 meses para sair. Porque ali não tinha nenhum bandido. Ali são pessoas que estavam correndo atrás do seu pão para tratar da sua família. Da forma que foi colocado, é um desrespeito com o povo. Já deveriam ter colocado, senhor presidente, a cooperativa ali. Eles já deviam ter visto aquele barracão da cooperativa, já tem 1 ano que está pronto. Eu não sei por que não começaram ainda a funcionar. Poderiam ter agilizado, ter feito as coisas direitinho, não fazer da forma que foi colocado, fizeram. O barracão está ali, eles precisam, senhores vereadores,
de uma esteira, que é aquela que eles têm, já está arrebentando. Segundo o presidente Juliano e o Nilmar, que faz parte da cooperativa, se levarem a esteira onde que está arrebentando, eles podem fazer até outro turno. E já acomoda aquele pessoal que está lá. Mas daí, senhores, as coisas quando começam errado, vocês podem ter certeza que acaba errado. Esperamos, senhores, que a ação social não deixe aquele pessoal na mão, até começar na cooperativa ali, junto com os cooperados ali. Até onde eu sei, faz 15 a 20 dias, até ontem o pessoal da ação social não chegou na casa deles ainda. Então tem que olhar com carinho, senhores. São pai de família, pai e mãe, que estão ali ganhando seu pão no cada dia. Também quero, senhores vereadores, toda a vida eu cobrei aqui. Eu não sou contra os comissionados, jamais. Eles têm família também, mesma coisa. Todo mundo tem a família para cuidar, tratar. Tem água, luz para pagar. Eu sempre falei aqui que eu fui contra ter mandado aquelas pessoas que ganhavam o salário mínimo embora. E contrataram só pessoas com escalão lá em cima. Agora, senhores vereadores, está tendo um corte na prefeitura. Justo no final do ano, senhores. Onde que as pessoas, os comissionados que entraram na época da eleição, eles no mínimo estavam pensando que eles iam trabalhar até janeiro. Fizeram conta, tem conta para pagar. Aí estão sendo exonerados todos. Pessoas que faz 10 anos, 12 anos que trabalham fazendo as suas horinhas, vão ter que cortar. Também tem despesa. Poderia deixar para final do ano, para o outro prefeito, o prefeito do PPS, Gibson, e o pastor Dan, que assume em janeiro. Né, o pessoal acertar suas contas, tudo direitinho, mas não. Tem coisas que eu já comentei. Começa errado, acaba errado. Quero aqui também dar meus parabéns ao pessoal da Amateb. Amigos, no melhor amigo do homem. Eu estive lá. A doutora Carme, da Universidade UEL de Londrina, e os alunos, eles vêm aí, senhores vereadores, do dia 12 ao dia 15 eles estiveram aí. Eles fizeram 150 castração. O vereador me permite uma parte? Toda nova. Eu não costumo me vangloriar, até porque acho que quem está na vida pública está trabalhando para o bem-estar da comunidade, mas é que, só lembrando que esse contato com a Universidade Estadual de Londrina foi feito à época que eu estava à frente da Secretaria de Obras, juntamente com o Ricardo Arcanjo, da Secretaria de Saúde. Eu me lembro que essa professora que você acabou de citar, ela presta um serviço aqui para Clabim. E nós fizemos uma reunião com ela, apresentamos, né, o problema da cidade, e ela prontamente atendeu. Essa já é a 6ª ou 7ª edição desse trabalho, que acaba ajudando, né, o nosso município, que nós diminuímos a quantidade de cães e gatos aí na rua, e também serve para que os acadêmicos do curso de Medicina Veterinária de Londrina possam fazer as suas experiências, fazer a sua residência. Então, só para registrar, né, que esse foi um esforço conjunto à época da Secretaria de Obras, juntamente com a Secretaria de Saúde, mesmo porque o canil, né, a manutenção do canil, na minha forma equivocada, de ver equivocada, mas ele está sob a coordenação e a manutenção da Secretaria de Obras. E eu sempre trabalhei e procurei me empenhar para que houvesse essa integração entre as demais secretarias, até porque o fim é o mesmo, ou seja, prestar um serviço de melhor qualidade para a nossa comunidade. Muito obrigado pela parte. Toda, vereador. A gente não pode esquecer, não esqueçamos que esse projeto vem há muito tempo atrás da nobre vereadora Fátima, ela que lutou para esse projeto de castração dentro do nosso município. É tudo. Foi isso, vereadora. Obrigado, vereador Renato. Parabéns, vereador José Reinaldo.
Então, senhores, e outra coisa também, eu pude ali perceber, senhores vereadores, que olha, sinceramente, essas pessoas que pegam os animais e judiam do jeito que eu vi lá, essas pessoas têm que parar na cadeia, bem a verdade. Tem que parar na cadeia. Primeiro, senhores vereadores, eu vi lá um cachorrinho, senhor presidente, estava quase degolado, senhor presidente, aparecendo uma carne no vivo. E as pessoas também que soltam esses animais na rua, se não quiser mais, senhores, acha uma pessoa para dar, leve lá para o pessoal da ONG, eles vão achar as pessoas que querem. Agora, e tem que denunciar essas pessoas que soltam os animais na rua. E as pessoas também, senhores, vão lá para vocês verem o trabalho deles. A vereadora Fátima Ribeiro acompanha, os demais vereadores sempre estão acompanhando. E as pessoas que não foram, vão ver para você ver o trabalho que aquele pessoal faz. Quero aqui dar os parabéns a todos lá, o pessoal da ONG, da Mateb, que faz esse trabalho maravilhoso de utilidade pública. Inclusive a Câmara de Vereadores liberou o título de utilidade pública. Isso aí vai ajudar bastante eles, senhor presidente, senhores vereadores. Quero agradecer a todos, muito obrigado e fique com Deus. Não, tem o horário, né? Quando chegado ao fim do horário do pequeno expediente, dando sequência ao nosso trabalho, solicito do primeiro secretário a leitura da matéria escrita para a ordem do dia da presente sessão. Projeto de lei número 101/2012, que autoriza o chefe do Poder Executivo a denominar a atual Estrada P de Rua Paulo Wroblewski, no Jardim Bonavila, município de Telemaco Borba, estado do Paraná. Está em discussão o projeto. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Solicito do primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores, o qual, respondendo sim, é favorável, respondendo não, contrário. Agenor Rodrigues de Almeida. Sim. Vereador Teixeirinha, sim. Fátima Ribeiro Fraza. Sim. Vereadora Fátima, sim. Hélio César Alves dos Santos. Sim. Vereador Hélio César, sim. Ezequiel Ligoski Betim. Sim. Vereador Ezequiel, sim. Gilson Pereira dos Santos. Sim. Vereador Gilson, sim. José Reinaldo Antunes Carneiro. Sim. Vereador José Reinaldo, sim. Mário César Marcondes. Sim. Vereador Mário César, sim. Vereador Neri Rafael Mangoni. Sim. Vereador Neri Rafael Mangoni, sim. Renato Baena. Sim. Vereador Renato Baena, sim. Sérgio de Souza Bueno. Sim. Vereador Sérgio de Souza, sim. Está aprovado em primeiro turno o projeto de lei 101/2012. Projeto de lei número 0103/2012, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 161.836,49 para despesa de manutenção da Secretaria, para despesas de manutenção da Secretaria de Gabinete e atividades do tiro de guerra. Está em discussão a matéria. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando as mãos. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 103/2012. É o que temos de matéria na ordem do dia, senhor presidente. Como não há mais matéria na ordem do dia, solicito do primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores escrito para a explicação pessoal por 10 minutos. Faz uso da palavra o vereador Mário César Marcondes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Fátima Ribeiro. Permissão para me ausentar? Tem, sim, senhora. Obrigada. Solicito do vice-presidente dessa casa, vereador Sérgio, que conduza esta sessão. Boa tarde, vereador Sérgio, presidente em exercício, senhores vereadores e munícipes presentes. Eu gostaria de ter
pedido a palavra no momento que o vereador Ezequiel estava usando, mas como presidindo a sessão, não me é permitido. Também não consegui me inscrever a tempo da palavra livre para que nós pudéssemos fazer a nossa discussão. Felizmente, fiquei para a explicação pessoal, infelizmente não posso ser interrompido, mas como o vereador Ezequiel é meu amigo pessoal, nós, depois da reunião, com certeza, nós vamos conversar. Quando o vereador Ezequiel coloca sobre o transporte coletivo para as pessoas com deficiência física, antes de 2005, nós tínhamos um projeto de lei que ele colocava que o transporte coletivo só tinha isenção às pessoas com deficiência física dos membros inferiores, somente as pernas. Aí, a minha assessoria e eu fizemos um estudo para ver como que nós poderíamos alterar esta lei, porque não era justo somente os deficientes somente dos membros inferiores. Aí ficaria os demais deficientes. Tinha que dar o princípio da igualdade para todos. Fizemos um estudo e fizemos um projeto de lei, alterando aquela lei, aonde nós, em 2005, foi uma guerra muito grande nessa casa para que conseguíssemos, na época, a aprovação desse projeto. Houve muitos debates, houve vistas ao projeto, retirado, eu como autor, eu tive que retirar o projeto várias vezes, a Vinça veio com as suas intervenções, o poder público vinha com as suas intervenções, então foi um projeto assim, bem polêmico na época. Projeto que nós calculávamos que em 2 ou 3 meses nós teríamos aprovação. Esse projeto levou aproximadamente mais de 6 meses para ser aprovado. E quando nós conseguimos daí a redação do projeto, esse projeto foi aprovado em 29 de dezembro de 2005, vocês vejam bem, quase terminando o ano. Como ele foi polêmico na época, muito estudo, muito debate, muitos acordos que nós pegamos nos tribunais para que pudéssemos fazer esse projeto. Esse projeto é o projeto de lei 1534. Ele foi publicado ainda em 2005. A súmula dele diz assim: dispõe sobre a isenção de tarifa de transporte coletivo urbano ao incapacitado por deficiência e da outras providências. Esse projeto também ele foi a base para, dentro da lei do transporte coletivo, ele foi o alicerce para que pudéssemos pôr, agora no novo contrato da empresa que ganhou a licitação do transporte coletivo. Este foi o projeto, na época, que foi usado como base. E ele coloca assim, artigo 1º, ficam isentas de pagamentos da tarifa de transporte coletivo urbano no município de Tremacoborba. Inciso 1º, pessoas de qualquer idade que apresentem incapacidade para qualquer tipo de trabalho ou deficiência física, sensorial, mental, orgânica ou múltiplas. Então, vocês vejam, era um projeto antigo que só falava, que ele só fazia uma previsão da deficiência dos membros inferiores. Então, foi um avanço muito grande nessa época em nós colocarmos sensorial, mental, orgânica ou múltiplas. Porque tem muitas pessoas que são aposentados por deficiência física, são declarados que são deficientes por problemas orgânicos também. Nós não enxergamos, mas a pessoa tem alguma deficiência, porque a partir do momento que ele é aposentado por deficiência física, automaticamente ele é declarado que ele é uma pessoa que existe aquela deficiência. Então essa foi uma das preocupações. Aí ficou, inciso 2º, crianças e adolescentes até 14 anos de idade incapacitadas por deficiência que justifique o benefício. Parágrafo único, para fazer jus à isenção às pessoas mencionadas nos incisos 1 e 2, ter renda familiar até 2 salários mínimos mensais. E foi aí que o vereador Ezequiel entrou com seu questionamento. E eu quero me unir ao senhor, vereador, com muito prazer, pela maneira que o senhor colocou a sua fala, para que nós juntos possamos então fazer um estudo e possamos alterar esta lei, ou então a própria lei que hoje ela faz toda os requisitos do transporte coletivo. Nós sabemos que essa lei, a partir de agora, nós possamos ir fazer uma indicação ou requerimento, porque quando se trata de isenção,
ela tem que vir do executivo para o legislativo. Então, depois da lei ela sendo sancionada, ela precisa que nós façamos então um requerimento, uma indicação, para que possamos mudar esta parte de 2 salários mínimos mensais. Artigo 2º. A isenção prevista nos incisos 1 e 2 do artigo anterior dependerá de exame constatado realizado pela Secretaria de Saúde ou outro órgão por esta credenciado, nos termos da regulamentação da lei. Artigo 3º. As isenções previstas no artigo 1º desta lei não são concedidas às pessoas residentes em outros municípios, porque o transporte coletivo, a lei, ela só atinge o território municipal nosso, concorrentes com qualquer outro benefício do mesmo gênero. Também, artigo 4º. A isenção será cancelada sem prejuízo de penalidades criminais quando for constatada a má-fé do benefício, como prestar informações falsas ou apresentar documentação falsa ou se utilizar indevidamente do benefício. Porque nós entendimos na época, até esse artigo foi uma emenda de outros vereadores, que o momento às vezes colocava a pessoa, levava ela a atingir o erro, devido à sua necessidade. Sua necessidade na época, como o próprio vereador colocou, o momento em que vivíamos poderia levar a pessoa ao erro. Então nós tínhamos que ter um carinho total, mas também, no final dessa lei, também uma correção para que isso não continuasse acontecendo. Artigo 5º. A recusa de oferecer transporte gratuito aos beneficiários desta lei por parte de qualquer dos pré-postos ou funcionários das concessionárias implicará em constrangimento do direito do usuário e constituirá em inadimplência na prestação do serviço público de transporte coletivo concedido pelo poder público. Parágrafo único. A incidência de 3 infrações desta lei, devidamente comprovada, constituirá motivo para que o Poder Executivo denuncie pela via judicial a validade do contrato mantido com as concessionárias. Então, colocamos notificado primeiro, porque as pessoas já vinham induzido ao erro, então nós colocamos na época notificar primeiro, aí sim dar consciência às pessoas para que depois então entrasse via judicial. Artigo 6º, o Poder Executivo regulamentará a presente lei em 60 dias. Artigo 7º, para o exercício de 2007 e seguintes, o Executivo incluirá nas propostas orçamentárias os recursos necessários ao atendimento desta lei. Esta lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2007, revogada as disposições em contrário. Vejam bem, ela foi aprovada em 2005, mas ela fez um lapso temporal para que ela pudesse ser aprovada em 2007, porque nós estávamos justamente naquela iminência do plano diretor, nós estávamos também na formatação da lei para o transporte coletivo, que é a licitação. Então ela ficou num lapso temporal de 1 ano, para que aí sim ela entrasse daí dentro dessa lei. Mas nada impede que nós possamos fazer um estudo e pedir para que seja alterada esta lei. Porque dentro do plano diretor e também dentro da lei do transporte coletivo, ela dá direito a 2 passagens a pessoas até acima de 60 anos e entre 60 anos e 65, porque a partir de 65 a pessoa aposentada ela já tem a carteirinha, como o senhor colocou, e de 60 a 65 dá direito a 2 passagens que seriam um benefício do município, e a partir de 65 um benefício da União Federal. Então, na época nós também pensamos em colocar 2 passagens. Mas quando o vereador levanta, ele, que é uma pessoa que sente a necessidade, me coloca o vereador para que nós possamos fazer um estudo, então, juntos, para que nós possamos, então, conversar com o próprio Poder Executivo, para que nós possamos fazer essas mudanças e contemplar dessa forma as pessoas para que ela seja incluída dentro do mercado de trabalho e, acima de tudo, ter um carinho especial, tanto por esta casa, como do Poder Executivo. Também fico contente quando o vereador Hélio César coloca a respeito dos trabalhos da Amateb. Também foi um projeto em que fiz a pedido da Amateb e aprovado, quero colocar aqui por todos os vereadores, reconhecendo de utilidade pública. Desta maneira, ela pode futuramente fazer parte do Conselho de Assistente Social e vai ser um prazer muito grande esta Câmara poder logo, logo também estar autorizando
subvenções para a manutenção desta ONG, o qual eu tenho certeza que vai ser um prazer muito grande dessa Casa de Lei. Muito obrigado, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Mário César Marcondes que ocupe a sua cadeira como presidente dessa casa. Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem, posso me ausentar? Tenho um compromisso agora. Está autorizado, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Sérgio. Eu também preciso me ausentar, eu tenho compromisso assumido. Pela ordem, também defiro o seu pedido. Dando continuidade? Tem mais dois. Então pode chamar. Faz uso da palavra o vereador Neri Rafael Mangoni. Excelentíssimo presidente, retorno a essa tribuna, dado o curto espaço. Eu ia usar o meu espaço aí na palavra livre, não sendo possível, até veio a calhar algum assunto a nível de explicação pessoal. Quero cumprimentar mais uma vez os colegas vereadores, os presentes, a nossa comunidade. A gente muitas vezes evita de falar nomes para não incorrer em justiça com alguém que a gente não observa, né? Mas quero cumprimentar especialmente aqui o presidente do meu partido, PMDB, o Dene, meu ex-aluno, que aqui representa a família do prefeito eleito, o nosso secretário Gilberto Stremel, que nesta tarde também me procurou tratando dos assuntos e das dificuldades do fechamento do ano esportivo, e junto à sua equipe, né, nós que já estivemos ladeados aí com alguns deles nos trabalhos, com resultados magníficos, e quero enaltecer o esforço, a dedicação, a raça de cada um, que muito bem dizem. Tem um poeta, Nelson Rodrigues, que diz que a política é a única paixão sem grandeza, por causa das suas miudezas. E eu posso afirmar de cadeira que realmente na vida esportiva a paixão pelo esporte, a paixão pelo trabalho com as crianças, a paixão pela formação dos nossos jovens, nossos adolescentes, é algo que transcendem a nossa compreensão, dado os momentos de emoções, os momentos de realização pessoal, por construir algo de bom na vida das pessoas. Gosto sempre de repetir que talvez mais de 1000 atletas têm passado, ou crianças têm passado pelas nossas mãos na vida esportiva, e eu tenho uma grande admiração por aqueles que fazem o esporte de maneira competitiva, porque o ser humano nasceu guerreando, mas de maneira ordeira, com limites, com regras, com normas, incutindo a formação para que essas crianças, ao chegar na adolescência, estejam prontas para serem pessoas bem-sucedidas na vida. Quando falo, me arrepia o braço, porque política, entendo que se faz na soma dos esforços, nos debates, para o melhor resultado para uma comunidade, em qualquer dos segmentos. E evidente que quando discutimos política, às vezes essas miudezas levam aos agentes políticos estarem centrados em vaidades pessoais. E eu confesso para os senhores, o brio da gente realmente chama, instiga para a briga. Mas confesso, a briga dentro das 4 linhas, arbitrado e seguido normas e regras, há que se curvar diante de todas as políticas públicas que venham a trazer benefícios aos esportes para a nossa população. Diz uma velha história que lá nos idos dos anos de 770 aconteceu um grande terremoto em Portugal. E o rei chegou e disse para o seu comandante: e agora? O que eu faço?
E o comandante prontamente respondeu: enterre os mortos, cuide dos vivos, feche os portos e trabalhe para abri-los. Simples. Enterre os mortos, cuide dos vivos, feche os portos até a calmaria e trabalhe para reabri-los, porque a sustentabilidade e a credibilidade e a identidade de um povo é o trabalho. Quando eu digo isso, é porque eu tenho levantado questões pessoais de posicionamento. E eu não quero ser dono da verdade, já disse que verdade não tem dono, dizer que eu sou dono da verdade. Mas também aceito o debate, aceito no patamar das ideias, mas quero ser respeitado nas minhas proposições. E o que eu propus aqui na última sessão e nas últimas sessões, que tendo passado o pleito político, tendo passado os que sobreviveram e os que morreram, enterremos os mortos, cuidemos dos vivos e vamos ao trabalho. Quando eu digo que proponho, senhor presidente, para que a mesa e os 10 vereadores sentem, é porque nós temos aí 2 meses até o final do ano, onde gostaria que os vereadores que não lograram êxito, que Deus os propôs outros projetos, participem dessas decisões, como, por exemplo, a reforma da Câmara, a reforma administrativa, entre outros assuntos, a reforma do regimento interno, a reforma da lei orgânica, porque o tempo passa. E essa proposta inclui a possibilidade da devolução desses dinheiros que estão retidos aqui na Câmara. Não que isso seja imposição minha. Eu estou solicitando que se assentemos para discutir esses assuntos, porque eu estou muito preocupado com deixar o canteiro preparado, porque a nossa vida ela é um ciclo. O ano fiscal termina dia 31 de dezembro, mas as obras e os trabalhos não param, eles são contínuos. E eu quero me certificar que não há nenhum benefício político neste momento, para que procedemos e demos continuidade aos trabalhos. Eu fico muito preocupado, por exemplo, aqui está o pessoal do esporte, em agilizar os projetos. Hoje à tarde, o Agostinho me procurou e pediu agilidade nos projetos. Ele me citou 8, 7, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, e ainda pediu agilidade ao projeto de lei 59 de 2012. É claro que nós temos todas essas ocupações enquanto vereadores, até porque nós votamos 0% de relocação, suprimento de superávit, suplementação de superávit, 0% de suplementação de excesso de receita. Por exemplo, quando eu digo que não há como trabalhar com uma máquina rígida, com uma máquina freada, porque a lei de responsabilidade fiscal já impõe uma morosidade na máquina pública. Quando eu fui contra o voto de 0% na relocação, para que não acontecesse essas questões, eu trabalhei no setor operacional e sei das dificuldades que nós tínhamos lá. Porque um planejamento, se não tiver mínimo de flexibilidade, é como a nossa casa. E eu cito o esporte porque, por exemplo, tem-se um orçamento específico para o esporte, mas não se sabe se a equipe de basquete vai participar do regional e não vai para uma final. Não se sabe se classifica 5 equipes, se classifica uma, se não classifica nenhuma. E aí há necessidade do secretário fazer relocação interna, pequenos ajustes para acertar a máquina pública. E isso só é possível por projeto de leis que passe pela Câmara de Vereadores. É nesse sentido que eu defendi a flexibilidade de no mínimo 15% ou até 10% para que o secretário pudesse fazer essas relocações internas e ajustar. Então eu estou preocupado realmente em dar agilidade a esses projetos para que o administrador agora e os secretários e os chefes de divisão e seção, a máquina pública entre com uma determinada velocidade para que entregue ou passe o bastão para o próximo gestor, no minimamente nas condições para que ele possa dar prosseguimento a esta corrida. Então, quero deixar aqui registrado que às vezes nós discutimos aqui
Não devemos fazer o discurso e usar a palavra na primeira pessoa, só na terceira. Convém, quando convém usar, usa-se, né? Assim como não vamos falar do passado, vamos falar do presente. Nós falemos do presente. Nós falemos do passado quando necessário. E falemos mais ainda do futuro quando se há esta necessidade. Esta é a minha proposta. Quero deixar de novo registrado. Com o respeito que tenho pela população, com o respeito que tenho pelos colegas vereadores que estarão conosco até o dia 31 e aqueles que continuarão e aqueles que virão ladear esta Casa de Leis, preocupados com o debate das ideias, mas preocupados, acima de tudo, com a continuidade dos trabalhos da nossa comunidade. Falei em preparar o canteiro, é este o sonho que eu tenho, de que nós possamos realmente, como dizem e disseram vários vereadores, e eu também já repeti isso, terminando esse mandato, teremos orgulho de dizer que esta Casa de Leis teve sim várias falhas, vários defeitos, mas o defeito da hombridade, o defeito da falta de hombridade, a falta de coerência ou a falta de honestidade, eu quero ter certeza que chegaremos ao final registrando que fizemos parte dessa história. Como citei alguns nomes, e vejo aqui o Luizinho, parabenizo pela corrida de ontem, foi citado a imprensa, Jefferson Abreu, Marcelo, a Maquele e os meus amigos aí, o professor Silvio, o Cabeça, o professor Anderson, ainda o de César, o Marcelo e o Sérgio. Deus abençoe, fique com Deus, muito obrigado. Faz uso da palavra o vereador José Reinaldo. Entre demais vereadores, eu estou abdicando do uso da palavra. Não temos mais nenhum inscrito, senhor presidente. Bem, senhores vereadores, eu gostaria de passar assim, algumas informações, principalmente para as comissões que vão analisar o projeto de doação do terreno para a terceira companhia. Recebi no meu gabinete o representante da Associação de Moradores do bairro Jardim Bandeirantes, e a preocupação deles que, para ver se dentro dessa doação está a quadra de esporte deles. Já tem uma quadra totalmente abandonada pelo poder público, ainda podem ficar sem esta quadra. Então, eu gostaria que as comissões pudessem olhar com muito carinho, claro, a doação desse terreno, mas também não vamos nos esquecer também do pessoal de esporte, daqueles meninos lá do bairro Jardim Bandeirante. Então, eu gostaria de pedir às comissões que derem uma olhada, porque nada justo. Se vai doar o terreno, então que também façamos outra quadra, e uma quadra de verdade agora, para aqueles jovens e as pessoas do bairro Jardim Bandeirante. Então, gostaria de pedir para todas as comissões que estão analisando, cada um dentro da sua competência, para que pudesse questionar o executivo, através das próprias comissões, como que vai ficar a situação daquela quadra. Se vai ser doado o terreno, se aquela quadra está lá dentro, aí só tem aquela quadra lá e eles ainda vão ficar sem. Então, gostaria que as comissões pudessem, principalmente a de Justiça e Redação, pudesse dar uma olhada dentro dos mapas, como que vai ser feita essa doação e como que vai ser feito quanto à transferência daquela quadra. Como que vai ser construído outra, se o terreno contempla ou não aquela quadra. Então, ver as medidas, pedindo os mapas para que nós possamos contemplar a Polícia Militar, contemplamos toda uma sociedade, mas não podemos esquecer de uma parcela que é os moradores que têm aquela quadra para o seu esporte. Também eu gostaria de pedir às comissões, tá, uma preocupação muito grande hoje da Secretaria de Esporte e Cultura, quanto aos projetos. Se as comissões poderiam, eu sei que são aproximadamente o que, vereador José Reinaldo, uns 60%, 70% de remanejamento dentro do orçamento já, né? Então nós vemos que foi um remanejamento muito grande. Se as comissões puderem dar prioridade à Secretaria de Esporte a respeito dos seus projetos. Então, eu gostaria que desse uma prioridade e assim, se vocês protocolarem o mais rápido possível os seus pareceres, eu gostaria de solicitar para que nós pudéssemos fazer as reuniões extraordinárias, para que nós pudéssemos contemplar, então, a Secretaria de Esporte e Cultura do nosso município. Assim que vier os pareceres, através do nosso regimento interno, nós podemos aí, 2 dias no máximo, após receber esses pareceres, nós pudéssemos votar todos esses projetos
voltado à Secretaria de Esporte e Cultura, que já está o secretário, o professor Gilberto, já está ficando apavorado. Nós vemos que todo mundo, e nós sabemos, quando se fala em segurança, o esporte é uma base de tudo para se ter uma segurança digna em nosso município. Então, gostaria de pedir a todas as comissões que desse uma olhadinha, o que fosse da Secretaria de Esporte e Cultura, que nós pudéssemos votar o quanto antes, para que eles possam, principalmente parte de diárias, que alguns atletas precisam fazer alguns jogos fora, e hoje eles estão travados justamente por isso. Justamente aonde vão representar o nosso município, né, em outros municípios, né, mostrando o Telemaco Borba. Então, gostaria de fazer esse pedido, e assim que vocês tiverem, que protocolem, e para nós fazermos algumas reuniões extraordinárias, se assim for necessário, para nós liquidarmos todos os projetos que estão nessa casa de crédito adicional, voltado ao esporte de Telemaco Borba. Ok? Há possibilidade disso? Os presidentes de comissões e os relatores? Então, agradeço a compreensão de todos, agradeço a presença de todos e convido então também para a próxima reunião nossa, na segunda-feira que vem, que possamos ter a nossa casa cheia, para que possamos, assim, dessa maneira, fazer um trabalho voltado à nossa sociedade. Obrigado aos vereadores, obrigado a todos que se fazem presente, uma boa noite.